A paz do Senhor, meus amados irmãos, que alegria estar com vocês no dia de hoje. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje entramos no dia 75 do nosso guia bíblico anual. Vamos ler Deuteronômio do capítulo 10 ao capítulo 12. Nosso tema hoje é amar e temer o Senhor. Que Deus nos abençoe na leitura de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha, comenta, assim você também interage conosco e nos ajuda na divulgação desse trabalho. Deuteronômio 10, as segundas tábuas da lei. Naquele tempo o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira, escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, a que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte do meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote e Bene-Jaacã e foram para Moserá. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar adiante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Exortação à obediência. Agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há, mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes dele, ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos, quando os pais de vocês desceram ao Egito. Eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor seu Deus fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas dos céus. As grandes obras de Deus. Deuteronômio 11. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje. E não me dirijo aos filhos de vocês, que não me conhecem nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido.
Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, o rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com as famílias deles, as tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez, os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra, para onde estão indo, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, e em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, e quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais das suas casas e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês, de fato, guardarem todos esses mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a eles, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posses de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor seu Deus espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam, quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Geriazim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje lhes prescrevo. O lugar do culto verdadeiro, Deuteronômio 12. São esses os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir
todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar sirvam os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, seus sacrifícios, seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo o melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança, e lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, e os levitas que moram nas cidades que vocês vivem, e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado! Não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer o seu holocausto, e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carnes nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem impuros, poderão comer assim como se come carne de gazela ou de veado. Então somente não comam o sangue. Este deve ser derramado na terra como se fosse água. Na sua cidade vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque esse é o seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo, se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come carne da gazela ou de veado. E delas, tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, esse deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam para que tudo vá bem, com vocês e com os filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que estiverem consagradas daquilo que lhes pertence, as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor seu Deus, vocês oferecerão o seu holocausto, a carne e o sangue. Derramem o sangue do sacrifício sobre o altar do Senhor seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer.
guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, contra a idolatria. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até os seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Amém. Vamos às leituras complementares. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. O que o Senhor pede de ti. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de você? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Amém? Salmo 111, número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, e todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Evangelho de João 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Palavra maravilhosa. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que amam o Senhor, o seu louvor estará sempre na sua boca, porque Deus o estará sempre guardando e abençoando. O resumo da leitura de hoje: o amor a Deus se manifesta em obediência e reverência. O temor santo preserva o coração puro diante do Criador. Glória a Deus. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações o que chamou a tua atenção no dia de hoje e também nos comentários. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.